Olá, quarto ano, boa tarde. Mais um vídeo, né? Vamos para a aula de história agora. Vocês vão pegar o livro volume 1, tá? Porque nós não terminamos história ainda do volume 1, certo? Vamos lá. Página 29 do livro volume 1 de história. Migrações internas no Brasil, tá? Vou esperar, ó, 10 segundos para vocês pegarem o livro e abrirem lá na página 29. Pronto, já deu. Então vamos lá. Migrações internas no Brasil. O que significa? Eu coloquei em cima do vídeo, eu coloquei duas pesquisas, tem duas imagens e lá tem os mapas do Brasil e tá mostrando flechinhas ou figuras de pessoinhas lá que estão se deslocando de um lugar para outro dentro do Brasil. Isso são as migrações. Lembra que eu expliquei para vocês que a migração ela acontece dentro do nosso país. A imigração é quando você vai para fora, quando você vai para outro país. Se você vai daqui para a Itália, você está sendo um imigrante. Agora, se vem uma pessoa da Itália para cá, é um imigrante. Agora, se você está se deslocando, por exemplo, você sai daqui de São Paulo e você vai morar em São Caetano, você está migrando. Você não está imigrando, você está migrando, tá bom? Então vamos lá. Grandes movimentos de pessoas ocorrem no território brasileiro em diferentes períodos. Conheça alguns deles. Ó, eu vou estar lendo com vocês esses períodos, tá? Acompanhem comigo. 1877, rumo ao norte. Grupos de pessoas deixaram o Nordeste por causa de uma grande seca na região e migraram para a Amazônia, com o objetivo de trabalhar na exploração da borracha. 1956, rumo a Brasília. Em 1956, a cidade de Brasília começou a ser construída para se tornar a nova capital do Brasil. Para trabalhar na construção, chegaram pessoas vindas principalmente do Norte e do Nordeste. Esses trabalhadores ficaram conhecidos como candangos. Brasília foi inaugurada em 1960, o que resultou em novas levas de migrantes à cidade. 1950, rumo ao Sudeste. Entre 1950 e 1960, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro receberam migrantes vindos do campo, principalmente da região Nordeste, onde a população enfrentava uma forte seca. Os migrantes nordestinos eram chamados de retirantes. Nesse período, eles buscavam empregos em indústrias, comércio e construção civil. Preconceito, falta de moradia e inexperiência com o trabalho disponível foram algumas dificuldades encontradas por eles nas grandes cidades. 1970, do sul ao centro-oeste. Fazendeiros do Paraná e do Rio Grande do Sul compraram grandes lotes de terra no centro-oeste para criar gado e plantar. Formaram-se grandes fazendas mecanizadas que geraram uma nova onda de migração do campo para a cidade nos anos de 1980. Viramos a página. Migrantes transformando as cidades.
peraí, antes de eu chegar nessa parte, vamos voltar lá na página, vamos explicar um pouquinho, né? 1877, vamos lá. 1877, grupos de pessoas, era a época que a borracha, a borracha é um produto feito de uma árvore que nós retiramos da seringueira, né? Da seringueira sai o látex e do látex sai a borracha. E a seringueira é uma árvore muito predominante lá na Amazônia, tá? Então, só um momentinho. Eu vou colocar aqui para vocês, eu vou tentar colocar aqui no meu celular a seringueira para mostrar para vocês, ok? Eu achei aqui para vocês a seringueira. Não sei se vai dar para vocês olharem, tá? Essa imagem. Vamos lá. A seringueira, ela sai dela, esse líquido que tá escorrendo dela, tá? É o látex, tá? E desse produto é a matéria-prima da borracha. Nessa época de 1877, esse produto estava muito em alta na Amazônia, na região norte. E pessoas da região nordeste estavam enfrentando uma grande seca naquela região. Então, eles migraram daquele lado para a região norte, tá? 1950, rumo ao Nordeste. Entre 1950 e 1960, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro receberam pessoas do Nordeste. Eu não sei se vocês perceberam ou já viram em algum lugar, tem gente que aqui fala de preconceito, né? Fala de preconceito, falta de moradia e inexperiência. Pode ser que vocês sejam pessoas descendentes de pessoas lá do Nordeste. Mas se você perguntar para o seu avô, para sua avó, ou até para os seus pais, eles podem estar falando que foi uma época muito dura. Porque, assim, muita gente tratava essas pessoas com muito preconceito. Tipo, é, é, colocando, estigmatizando as pessoas, colocando assim, é todo mundo baiano, todo mundo falando, cabeça chata, e não sei o quê, com palavras, é, apelidos pejorativos para denominar essas determinadas pessoas. Eu lembro que na época, quando eu era criança, quando eu tinha a idade de vocês, o meu pai falava, né? Meu pai falava assim: essas pessoas vêm lá do Nordeste, elas enfrentam o que enfrentam e vencem na vida. Porque assim, você pode ver que tem várias pessoas da região Nordeste no Brasil que são muito bem-sucedidas aqui em São Paulo e que venceram na vida. Venceram na vida porque quando vieram de lá das suas cidades, quando migraram lá do seu estado, da região norte, quando eles migraram de lá para cá, para o Sudeste, eles souberam aproveitar as oportunidades. Porque, assim, pessoal paulista sempre falando assim, fulano que veio de lá, que veio de tal lugar, que veio de tal lugar. Mas tem tanto paulista que é tão preguiçoso que não dá nem para... É bem difícil de estar falando. Mas, assim, não adianta você ser preconceituoso com uma pessoa que vem de outro lugar para trabalhar, para buscar oportunidade e você não buscar a oportunidade. 1956, Brasília. Brasília foi uma cidade
planejada. Foi uma cidade planejada para ser a capital do país, tá? Como vocês sabem, historicamente, a primeira capital do Brasil foi lá na Bahia, né? Foi Porto Seguro, foi lá onde houve o descobrimento do Brasil, né? Pelos portugueses. Depois foi o Rio de Janeiro, com a vinda da família real para o Brasil, e Brasília foi construída, foi planejada para ser a capital do país. Só que para se construir uma cidade precisava do quê? Precisava de mão de obra. Precisava de mão de obra, precisavam daqueles que fizessem o trabalho pesado para construir a cidade. Então, vieram essas pessoas do norte e do nordeste, e essas pessoas foram conhecidas como candangos, que hoje é o adjetivo pátrio de quem nasce lá em Brasília, ok? 1970, do sul ao centro-oeste. Os grandes fazendeiros que compraram grandes lotes no centro-oeste para criar gado e plantar, tá? E aí começaram uma grande onda de migração do campo para a cidade nos anos de 1980. Ok. Agora sim, vamos virar a página. Página 30. Migrantes transformando as cidades. Ao se mudarem de um lugar para o outro, os migrantes levam histórias, lembranças e costumes e dessa forma influenciam os hábitos e a cultura do local onde chegam. Por outro lado, quando as pessoas se mudam também, são influenciadas pela cultura e pelos hábitos do novo lugar, incluindo alimentação, sotaque, expressões culturais, entre outros. Aqui nós temos 4 perguntas para vocês estarem respondendo, ok? Na página 30. E aqui também na página 31, tá? Continuam os questionamentos, tá? Vamos lá. Agora nós vamos para imigrantes do Brasil na atualidade. Página 32. Todos os dias chegam ao Brasil imigrantes de diversos países. Há pessoas que vêm ao país procurando por oportunidades de conquistar uma vida melhor. Há também imigrantes que são refugiados, isto é, pessoas que precisam de proteção e de um novo lar, pois fogem de guerras e crises políticas que ocorrem no país de onde vieram. Os venezuelanos, os sírios e alguns povos africanos são exemplos de populações que estão passando por dificuldades. Os venezuelanos. Os venezuelanos enfrentam desemprego, violência e fome por causa de uma grave crise econômica. Desde 2017, um grande número de venezuelanos tem deixado sua terra natal, pedindo refúgio a outros países, como o Brasil, tá? Refúgio, lugar que oferece abrigo e proteção. Eu não sei se vocês estão vendo nos jornais, nas revistas, o país, a Venezuela, está passando por uma ditadura. Está sendo governada por um ditador, está tendo toda aquela bagunça na Venezuela, tudo. E às vezes vocês veem que as pessoas falam assim, quando querem se referir ao Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil, quando alguém defende o PT, fala assim, vai para Venezuela. Por quê? Lá na Venezuela, essa história, gente, essa história é comprida, essa história, assim, envolve uma pesquisa bem grande, mas eu vou tentar resumir para vocês. Há uns anos atrás, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele não era presidente da República ainda, ele com o ex-presidente de Cuba,
que também era um ditador, que Cuba passa por uma ditadura até hoje, Fidel Castro, eles formaram uma liga de países chamada Foro de São Paulo. Esse Foro de São Paulo tinha como intenção fazer o domínio de países da América Latina, países com política de esquerda, tá? Esquerda, comunismo, socialismo, tudo que eles acreditam, tá? E isso estava se concretizando com Cuba, que começou com Cuba primeiro, depois a Venezuela, com um presidente chamado Hugo Chávez, e depois passou desse Hugo Chávez, passou para o Nicolás Maduro, que é o atual presidente da Venezuela, tá? Segundo pesquisadores, segundo historiadores e entendedores do assunto, as pessoas, esses estudiosos dizem que o Nicolás Maduro ele está lá por fraude nas eleições, que as eleições foram fraudadas. E aí, um cidadão lá, um político da Venezuela, chamado Juan Guaidó, ele se declarou presidente da República. Então, há uma briga ali. E enquanto isso, o povo da Venezuela está sofrendo. Por quê? O povo da Venezuela está sem comida, o povo da Venezuela não tem saneamento básico, o povo da Venezuela tem sofrido sem remédios, sem provisão. Por quê? Porque os Estados Unidos, numa forma de tentar acabar com essa ditadura, eles dominam a economia do mundo, parte da economia do mundo, então eles cancelaram a provisão para esses países, para esse país em específico. Então, não entra ajuda lá na Venezuela. Então, muitos venezuelanos estão fugindo de lá e buscando abrigo em outros países. Inclusive, esse presidente, o Nicolás Maduro, ele está sendo procurado e oferece-se uma quantia em dinheiro para quem dá a cabeça dele para a CIA, tá? Que é um órgão americano, tá? Ele está sendo acusado de narcotráfico, tá? Aí, gente, eu vou explicar isso em outra aula, porque o vídeo tá ficando gigante, tá? Venezuela. Essa toda bagunça na Venezuela. Povos africanos. Habitantes de alguns países do continente africano, como Sudão, Mali, República Democrática do Congo, também vivenciam guerras. Algumas pessoas desses locais também têm chegado ao Brasil em busca de proteção. Sírios. Desde 2011, o Brasil recebe um grande número de imigrantes vindos da Síria, que fogem das dificuldades causadas pela guerra civil no país de origem, tá? Guerra civil ocorre entre pessoas de um mesmo país, ok? Migrar, página 33. Migrar é um direito de todas as pessoas no mundo. No entanto, os governos de alguns países constroem muralhas ou imensos muros para impedir que os refugiados cheguem às cidades. O Brasil dispõe de leis para proteger os imigrantes, prevendo o direito ao trabalho, o de viverem com a família e de cultivar seus costumes, desde que respeitem as leis brasileiras, tá? Outros olhares. Há muitos brasileiros que vão morar em outros países. Eles emigram desejando encontrar melhores empregos ou boas condições de saúde, de educação. Atualmente, os Estados Unidos são um dos principais destinos.
Você conhece alguém que emigrou do Brasil para outro país? Eu conheço alguns. Eu tenho alguns amigos. Pergunte sobre esse assunto aos seus familiares e anote no caderno quem é essa pessoa, para onde ela foi e quais os prováveis motivos para esta mudança, tá? E aqui, na página 34, para nós terminarmos o livro de história, volume 1, nós temos algumas questões aqui para serem respondidas, tá? E aqui, ó, nós temos um resuminho falando, tá? Dos deslocamentos de povos, tá? Falando dos indígenas, imigrantes, deslocamentos internos e falando da época atual, ok? Terminamos o nosso livro de história, volume 1. Coloquem a data, tá? E daqui a pouquinho eu volto com a aula de matemática. Livro novo, volume 2. Ok, tchau, tchau.